E o Flamengo pode ter problemas para aprovar seu contrato com a Globo referente ao Campeonato Brasileiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história. Bora te atualizar também sobre a campanha gigante de torcedores do Flamengo para a contratação de Di Maria. Quero contar ainda que John Textor pediu reunião com a CBF, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Bora falar agora sobre John Textor, o dono da SAF do Botafogo, requisitou um encontro com dirigentes da CBF, ele quer tentar amenizar o clima hostil e quem sabe o processo que é movido contra ele pelo Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Só para lembrar, no ano passado, quando o Botafogo perdeu o título para o Palmeiras, o John Textor acusou a CBF de corrupta e também acusou o Edinaldo Rodrigues. O presidente da CBF move um processo, para falar a verdade, move dois processos. Um na esfera civil e outra na criminal, contra o dono da SAF do Botafogo. E o Textor, já contei para vocês, não pode ter problemas na justiça no Brasil para levar adiante um projeto antigo dele de ter as ações da sua empresa, do seu conglomerado, lá na Bolsa de Nova York. Resta saber como é que o Edinaldo vai responder a esse pedido. Até agora não há confirmação se a CBF topa ou não esse encontro com o John Textor. Bora falar agora sobre o acordo do Flamengo com a TV Globo via Libra, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Esse contrato será votado na próxima segunda-feira pelo Conselho Deliberativo e existe a chance de o contrato ser reprovado. É que ao longo de todo o sábado, o grupo de conselheiros do Flamengo ficou muito chateado com o modelo adotado. O presidente Rodolfo Landim aceitou a saída, a quebra de um valor mínimo assegurado que o Flamengo tinha no antigo contrato. Dessa maneira, o Fla pode perder cerca de 80 milhões de reais por ano, na comparação com o contrato anterior. E os conselheiros do Flamengo lembram que é inadmissível que o Flamengo hoje, muito mais potente, muito mais forte do que em 2016, receba 80 milhões de reais a menos, especialmente porque os direitos de transmissão de TV só cresceram desde então. O contrato passado foi assinado pelo Eduardo Bandeira de Mello e garantia ao Flamengo um maior valor do mínimo garantido. Só para explicar para vocês como é que vai funcionar o contrato da Libra com os clubes que já fecharam com ela. São 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano para direitos de transmissão em TV aberta. Esse valor inclui 40% da grana dividida de maneira igual, 30% de acordo com a classificação final do campeonato e mais 30% de acordo com a audiência. Já o pay-per-view vai registrar o seguinte: 45% dividido de acordo com a audiência, 25% pela colocação final e 30% pelo número de cadastros no pay-per-view. Só para completar sobre o assunto, o paparazzo rubro-negro contou nesse sábado que o Google e a Amazon também tinham interesse na aquisição dos direitos de transmissão dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Quero te atualizar sobre Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo do Flamengo, que vive seus primeiros meses de experiência como técnico do Sub-17 do Fla. Ele nesse sábado venceu, ou melhor, nessa sexta-feira, venceu o PSV por 1-0 e colocou o time Sub-17 do Flamengo na semifinal de um torneio organizado pela Adidas nos Estados Unidos. Bora falar agora sobre o Campeonato Brasileiro, que tem um novo nome. A CBF conseguiu vender os name rights do campeonato principal, da maior competição nacional do país. Saiu o Açaí, o Atacadista, e entra a Betano, que já era patrocinadora, já havia adquirido os name rights da Copa do Brasil e da Série B. O acordo não teve seus valores revelados, mas a CBF admitiu que trata-se de um contrato superior ao antigo. A Açaí pagava 50 milhões de reais por edição de campeonato. Então a gente está falando de pelo menos 51 milhões de reais, muito dinheiro para uma entidade como a CBF, que fatura na casa de 1 bilhão de reais por temporada. É por isso que eu cobro muito que a CBF invista na organização de outras competições nacionais como Série Z, F, G. Seria a fórmula para a gente manter os clubes vivos além dos estaduais. Só para completar, a Betano, que era patrocinadora do Fluminense, acaba de perder o contrato para a Superbet e segue com um único clube no futebol nacional, o Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre uma campanha de torcedores do Flamengo, campanha gigante pela contratação de Di Maria. O técnico Roger Schmidt, alemão do Benfica, admitiu que a renovação de contrato com o Di Maria ficou bem complicada. A frase foi a seguinte: seria bom manter um jogador como ele no verão, mas não sei se será possível, fecha aspas.
Di Maria também já disse a pessoas próximas que não vai mais jogar no Rosário Central. Existia um acordo verbal para que ele atuasse no Clube do Coração, mas depois de ameaças feitas por narcotraficantes que afirmaram que vão matar um membro da família do Di Maria caso ele se acerte com o Rosário Central, diante desse cenário, Di Maria disse não a essa possibilidade de voltar para o seu clube. Nesse cenário, aumentam as esperanças de clubes brasileiros e o torcedor do Flamengo se mobilizou diante desse contexto para fazer com que o Di Maria jogue no Fla. Tudo começou no Twitter e nas redes sociais, especialmente no Twitter. A hashtag Di Maria no Flamengo chegou a ser primeiro lugar nos trending topics dos assuntos mais comentados do mundo durante várias horas no Instagram. As redes sociais, a conta do Di Maria no Instagram foi invadida por torcedores rubro-negros. Di Maria tem mais de 27 milhões de seguidores, mas a média de comentários a cada foto é de mais ou menos 1.000 comentários. A última tá batendo quase 4.000 comentários. Foi invadida por torcedores rubro-negros pedindo que ele seja contratado, pedindo que ele aceite, enfim. Até torcedores famosos do Flamengo se juntaram a essa mobilização para convidar o Di Maria a fechar com o clube. O que você pensa sobre Di Maria no Flamengo? Vale a lembrança de que o Di Maria tem contrato só até junho, a partir de já pode assinar um pré-contrato e viraria reforço para metade desse ano. Kaique com like 7, vê com sua fonte se o Flamengo pagará 4 milhões de euros pelo lateral esquerdo Enzo Dias, do River Plate, por favor. O Kaique, só para constar, não me lembro de ler que o Flamengo tinha interesse na contratação de lateral esquerdo, tá? Os caras fecharam recentemente o Matias Vinha. Os caras têm Ayrton Lucas, a menos que eles tenham informação de que um dos dois vai sair, não faz nenhum sentido contratar mais um lateral esquerdo. Se a informação do interesse do Enzo Dias foi publicada, estou vendo aqui no Coluna do Fla, mas a informação é do El Craque Deportivo. O time argentino, de acordo com informações do portal El Craque Deportivo, o River Plate já sabe do interesse do Flamengo em Enzo Dias. Ainda segundo o veículo, o River Plate se assegura justamente para não perder os dois jogadores importantes ao mesmo tempo. Isso porque o atacante Pablo Solari também está na mira de outros clubes. Cara, não me parece fazer sentido, mas vamos dar uma checada por aqui, quer ver? Ó? Pera aí. Vamos lá, bora lá. Ramon Pereira é o primeiro membro do canal do Nicola a marcar presença. Nicola, vi na Jovem Pan que o Flamengo irá continuar pagando o salário do Gabigol. Com isso, ele pode ter uma renovação automática pelo tempo que ficou sem jogar. Ramon, vou publicar, não. Estou printando a sua mensagem e vou repassar para um especialista em direito esportivo, tá? Não sei se funciona assim, se é tão simples assim. Quer ver? Ó? Vamos lá. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Quando tiver um minuto, me diga se isso é viável. Eu acho que só seria possível com a concordância do Gabigol, mas acho melhor a gente ouvir um especialista, né? Enfim. Landim detonou o Gabriel no grupo de WhatsApp. O Gé vazou, deu ruim. João Pereira JP, deixa eu ver se existe alguma novidade nesse sentido. O que houve, de fato, foi o Landim falando a respeito do... O Landim deu uma entrevista à Rádio CBN, afirmando que... Eu até publiquei no vídeo da tarde, mas só para trazer mais detalhes. Em um grupo de WhatsApp, um aliado criticou a declaração, acusou o presidente de abrir mão de Gabigol de colocar a responsabilidade no jogador. Pouco tempo depois, Landim respondeu, como revelado pela jornalista Raíssa Simplício. O Gé também teve acesso ao texto escrito. Então vamos lá, o texto vazado aí do Landim. Não estamos abrindo mão, só não seremos reféns de um valor qualquer atribuído por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi essa a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida, será brutal, não tenho dúvida disso. Não houve nada de mal ou demais na declaração, é só o Landim defendendo o lado dele, no caso o lado do Flamengo. Vocês viram alguma coisa de muito preocupante, de muito grave? Nicola, o Carlinhos vai ganhar quanto no Flamengo? Então, Sandro Gomes. Bora falar um pouquinho sobre o Carlinhos. Eu perguntei, Jefferson,
como é que fechou o negócio do Nova Iguaçu com o Flamengo? Ele contou 3.200.000 reais por 70% dos direitos econômicos, metade desse valor fica para o Carlinhos, metade fica para o Nova Iguaçu. Pagamento à vista. A nova divisão dos direitos econômicos do Carlinhos, 70% para o Flamengo, 15% para o Nova Iguaçu e 15% para o Carlinhos. Beleza? Beleza. Aí eu perguntei, tá bom, e Jefferson, quais foram os clubes que tentaram, Carlinhos? Aí ele citou o América, citou o Atlético, citou time da Coreia, time do Catar e o Vasco da Gama. Falei, é o Vasco? É o Vasco. E ele até contou, o Vasco foi o primeiro a procurar a gente. Um mês atrás a gente já começou a negociar com o Vasco. No primeiro momento o Vasco pediu um empréstimo, a gente recusou. A gente não, Nova Iguaçu. Depois o Vasco começou a trabalhar para compra e o Nova Iguaçu sempre deixando claro que só faria a compra se houvesse o pagamento à vista, porque os caras precisam do dinheiro para conseguir montar o time para a Série D. Beleza? Beleza. Foi aí que, depois de um mês de negociações sem avanço com o Vasco, o Flamengo apareceu. E de acordo com Jefferson Batista, o empresário do Carlinhos, em 24 horas, o negócio com o Flamengo foi resolvido, os caras fizeram o pagamento dos 3.200.000 reais e o Carlinhos é jogador do Fla, se muda a partir do fim do Campeonato Carioca, ou seja, a partir da próxima segunda-feira. Ele não vai poder jogar a Copa do Brasil nessa fase de grupos da Libertadores, mas chega para o restante da temporada. Só para completar, salário. O Carlinhos tinha, nos tempos de Nova Iguaçu, algo na casa dos 20 mil mensais. Não sei te precisar qual é o novo salário do Carlinhos, mas certamente acima dos 120, 130, 140 mil reais por mês é uma impressão meio básica, né? Até porque, pelo preço da operação, pelo valor do negócio, enfim, 27 anos de idade, o que eu posso contar é que boa parte, além de um salário fixo, o Carlinhos também tem a possibilidade de aumentar demais seu salário de acordo com produtividades, com metas. Número de jogos disputados, número de gols marcados. Se o Carlinhos estourar com a camisa do Flamengo, ele vai para um patamar financeiro muito, mas muito interessante, tá? Ó, tinha mandado mensagem para um especialista em direito esportivo, o Marcelo Robalinho. Em cima da mensagem que o Ramon Pereira, membro do canal do Nicola, escreveu. Ele falou o seguinte, ó: porque o Flamengo irá continuar pagando o salário do Gabigol, com isso ele pode ter uma renovação automática pelo tempo que ficou sem jogar. Ele é independente de você pagar o salário no tempo parado. Isso é mais ou menos igual quando o jogador tem uma cirurgia, passa o tempo ali, ele fica afastado no INSS. O contrato dele suspende por conta do doping, ele não pode jogar, não pode atuar, ele não tem salário e o contrato fica suspenso. Quando julga e se ficar os 2 anos suspenso, por exemplo, o clube não vai pagar nada e depois pode ter, conforme previsão contratual, essa opção de obrigar ele a renovar. Mas aí tem uma série de coisas que pode acontecer, o clube mesmo pode pedir perdas e danos do atleta, mas em geral, ficou 3, 4 meses sem jogar, dá para pedir para renovar para ficar mais 3, 4 meses, que é um período que o contrato tem que ser suspenso. Obrigado, doutor, pelo esclarecimento. Abração. Pois bem, só para vocês entenderem o contexto. Enquanto não houver uma definição em relação à suspensão do Gabigol, o Flamengo já anunciou que vai recorrer da decisão, vai tentar um efeito suspensivo. Enquanto isso não for decidido, o Gabigol segue treinando na casa dele, sob orientação do Flamengo, e recebendo os salários. A partir do momento que vier uma definição, o efeito suspensivo foi concedido ou não, ele está suspenso, ele está punido mesmo, aí o Flamengo vai tomar a decisão. Se suspender o contrato e parar de pagar o salário, pode haver essa prorrogação do contrato. Resta saber se as partes vão querer. Acho que ainda está tudo muito precoce, muito embrionário nessa questão, né? Nicola, essa suspensão do Gabriel Barbosa, está faltando alguma informação nessa história. Não liga o Lé com Cré. O que esse cara fez de verdade para irritar tanto a federação. Só para tentar explicar para vocês. O Gabigol testou negativo, tá? Tanto no exame de sangue quanto no exame de urina. Mas quando ele não faz o exame no horário estabelecido pela comissão antidopagem, ele pode tirar benefício. Não estou dizendo que ele tirou benefício, mas essa é uma das justificativas para a punição. Achei a punição exagerada, fora da realidade. Tem jogador que é pego no doping e pega 8 meses, como o Manuel. Tem jogador que é pego no doping e pega 1 ano.
O Aleph Manga, que foi flagrado num esquema de manipulação de resultado com apostadores, pegou 360 dias. Então, uma punição de 2 anos para o Gabigol é descabida, até porque ele testou negativo. Mas por que ele foi acusado de fraudar o exame antidoping? Porque ele teria que ter feito o exame antes do treino. Quando ele não faz, vai para o almoço e testa só depois, ele frauda o horário. E aí existe a suspeita, a possibilidade de que ele tivesse aproveitando-se do tempo para eventualmente se desfazer de alguma substância do corpo. Não estou dizendo que isso é real, não estou dizendo que isso aconteceu, mas é uma hipótese que se levanta a partir do momento em que o cara se recusa a fazer o teste no horário marcado. É por isso que o teste é surpresa, por isso que o teste é feito de última hora sem que ninguém saiba. Tá? E o Gabigol quebrou uma série de pequenas regras, e essas regras são extremamente importantes. Por exemplo, você tem que fazer o xixi sob a observação do fiscal lá. O cara tem que ver o seu instrumento e o xixi saindo, para que se descarte qualquer possibilidade de uma fraude. Durante o julgamento, o fiscal que acompanhou relatou que o Gabigol foi super grosseiro com ele. Pô, mas você tá me seguindo? Não, você tem que vir aqui. Mas o fiscal pôde atestar que era o xixi do próprio Gabigol, tá? Enfim, é só para vocês entenderem um pouquinho das justificativas e dos argumentos. E aí, nação rubro-negra, chegou a hora de soltar o grito de gol mais uma vez, porque o Mengão tá com tudo. Hoje, o coração da galera tá mais quente que o sol do Rio, porque temos uma notícia bombástica. O Flamengo anunciou oficialmente a chegada do craque Carlinhos para vestir o manto sagrado. Galera, eu tô arrepiado só de pensar no que esse cara vai fazer dentro de campo. Carlinhos é sinônimo de talento puro, e ele mostrou isso balançando as redes como vice-artilheiro do Campeonato Carioca, com o Nova Iguaçu. Imagina só, mais um craque para deixar os adversários de queixo caído, mais um motivo pra gente encher o Maracá de paixão e vibração. E não é só isso, meus amigos. Ele já tá lá no ninho do urubu, batendo uma bola com a galera, conhecendo o Tite e se preparando para fazer história com o manto sagrado. É muita emoção ver um jogador desse calibre escolhendo o Flamengo como sua nova casa, pronto para lutar por títulos e dar muitas alegrias para essa nação que não para de crescer. Então, nação rubro-negra, segura o coração, porque vem muita emoção por aí. Carlinhos já tá no bolo, e em breve vamos vê-lo brilhar nos gramados, representando o Mengão com raça e paixão. Vamos todos juntos, com o Mengão no peito, empurrar esse time rumo às grandes vitórias, porque a história tá só começando e o futuro é rubro-negro. Vamos com tudo. Mengão!